Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego da Inovar Ideia Consultoria. Eu estou aqui no canal Ideia de Valor para levar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência até você, tá bom? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, comenta, curta e compartilhe com os amigos e juntos a gente vai fazer o empreendedorismo chegar ao maior número de pessoas, ok? Então, muito obrigado desde já pelo seu voto de confiança. Começando aqui a falar sobre o título do vídeo, né? Como vocês perceberam, o título do vídeo é sobre a Natura, ok? Então é um assunto um pouquinho polêmico, então preciso deixar bem claro aqui que o que eu estou dizendo aqui não é a minha opinião pessoal a ponto de saber se a campanha é boa ou ruim, ok? Eu vou tentar levantar alguns critérios para vocês entenderem o que houve de positivo ou não tão positivo assim na campanha em si, de uma forma mais empreendedora, mais profissional, tentando fazer com que você entenda mais ou menos a forma como a Natura pensou e quais são as consequências dessa atitude, tá bom? Então, fique atento, ouça cada minuto aqui desse vídeo, porque é muito importante e você pode usar a experiência aqui desse vídeo até uma campanha sua ou a divulgação de um produto seu, tá bom? Então, fique bem atento. Antes de falar especificamente sobre a campanha, eu preciso falar sobre objetivos de uma ação ou objetivos de uma atitude, ok? Toda empresa, ela visa lucro. Ela pode apenas não visar lucro, mas lucro faz parte daquilo que uma empresa precisa ter, precisa alcançar e precisa fomentar, tá bom? Por quê? Se não tiver lucro, ela quebra. Simples assim. Uma empresa ela não tem sentimentos, ela não tem emoção. Quem tem sentimento e emoção são as pessoas que estão por trás da empresa. Seus proprietários, funcionários, colaboradores, seja lá o que for, as pessoas têm sentimentos. Empresa não. A empresa nada mais é do que um processo formal, onde você tem condição de comprar matéria-prima, comprar insumo no caso, né? Fazer com que essa matéria-prima e esse insumo passe por um processo de transformação e você tem a condição de criar um produto ou um serviço e oferecer no mercado esse produto a ponto de vendê-lo e gerar faturamento. Tá? Então, a empresa é um processo formal que gerencia tudo isso, né? Que permite você fazer isso e ter dinheiro. A Natura é uma empresa de muitos anos, ela sabe disso. Então, ela já tem lá seu histórico de trabalho, ela já sabe qual produto ela faz, ela sabe qual o seu público, tá bom? Mas aprofundando um pouco mais na campanha em si, tem algumas coisas que eu preciso citar aqui. Toda ação gera uma reação. Isso é clássico, todo mundo sabe. Então, a reação gerada ela pode ser positiva ou negativa para a empresa que está fazendo essa ação. Tá? O que vai tornar essa resposta da empresa que a empresa vai ter, no caso, ser positiva ou negativa, depende da experiência que a pessoa que está recebendo essa ação tem sobre a atitude da empresa. Então vai depender de como o cliente ou o futuro cliente pensa a respeito do assunto, quais são as experiências que ela tem sobre aquele assunto, o conhecimento que ela tem sobre aquele assunto, às vezes alguma experiência mais intensa sobre aquele assunto que marcou aquela pessoa, tá? Então, a campanha em si, ela visa fazer a divulgação de uma empresa ou de um produto da empresa, chegar até essa pessoa e convencer essa pessoa a consumir esse produto. Tá? Então, esse é o objetivo de uma campanha. E a gente nota ali alguns pontos em relação à campanha muito interessantes, tá? Primeiro, para você poder fazer uma campanha de sucesso, ela não pode ser aleatória. Você não pode simplesmente criar uma promoção e divulgar e pronto. Não é assim. Essa forma é errada de fazer. Pode ser que no meio de 100 tentativas aleatórias que você faça de campanhas na sua empresa, no seu empreendimento, uma ou duas dê certo e faça você ter uma boa venda. Tá? Isso acontece. Aleatoriamente pode acontecer. Mas a gente nota que essa especificamente não foi aleatória, ela foi muito bem pensada. A gente tem que avaliar o Brasil nos últimos anos de uma forma um pouco mais ampla e não muito tão direcionado, tão com a mente um pouco fechada. Há 30 anos atrás nós pensávamos diferentes e o comportamento da população brasileira era diferente em relação a como é hoje.
Há 20 anos atrás era diferente, há 10 anos atrás era diferente, há 5 anos atrás era diferente. Tá? Então, o que às vezes um consumidor achava certo, hoje ele acha errado, e o que ele achava errado, hoje ele acha certo. Não estou dizendo que para mim isso é certo ou para mim isso é errado. Eu tenho as minhas convicções pessoais do que é certo e do que é errado. Tá? Então, eu não estou colocando aqui a minha, certo? Mas a população num todo tem as suas características e no todo vai dizer se alguma coisa funciona por ser positiva ou não funciona por ser negativa, tá? Mesmo que não seja 100% da população, você vai ter uma margem maior sempre para um lado, ok? E isso focado na sua venda, no seu produto, no seu negócio também. O seu negócio pode ter mais ou menos aceitação em determinadas épocas. Então a gente nota aqui nessa característica da campanha que houve sim um estudo e um entendimento tanto interno de como a empresa trabalhava antes em relação a como ela trabalha hoje e também externo de como a sociedade em que esse produto está inserido pensava antes e como pensa hoje. Tá? E fazer essa análise do passado propicia para a empresa ela ter o seu risco muito melhor pensado, muito melhor analisado. É o que a gente chama de risco calculado. Que o seu risco a ponto de uma ação, ele é melhor calculado quanto melhor for avaliado o seu passado. Então, avaliar o passado cultural, social e interno da empresa faz o seu risco ser melhor avaliado para o futuro. Ou seja, você corre menos risco com a campanha, com a divulgação. Tá? Então, quanto mais análise de passado, melhor é a sua margem do seu risco para o futuro. Ok? Menor análise do passado, pior vai ser o seu risco. Okay? Vai te dar um resultado muito pior. Deixando isso claro, a gente vê que isso aconteceu. A Natura ela é uma empresa direcionada num segmento muito cultuado no Brasil. Naturalmente, muito vendido, muito consumido, muito questionado e com outro ponto, muita concorrência. É um tipo de segmento que é muito valorizado no Brasil. O brasileiro gosta do culto ao corpo, gosta do culto ao cheiro, ao toque. Então, essa proximidade pessoal já natural do brasileiro propicia empresas como Natura e outras crescerem e gerarem muitas oportunidades de negócio a partir dos seus produtos. Então, naturalmente, o Brasil acaba sendo reconhecido como um país muito vaidoso, né? A população brasileira, homens e mulheres, são muito vaidosos. Então, é um tipo de produto que gera cliente fiel, que gera cliente que não troca a empresa, independente do produto que ela crie. Ela já associa a empresa criando um produto de qualidade. Então, não importa o produto, eu vou consumir porque a empresa me beneficia. Tanto que isso se reflete diretamente nas campanhas e nessa específico. Okay? Então, o meu ponto de vista sobre a análise de passado da campanha é extremamente positivo para a Natura. Eu acho que a Natura acertou em cheio em relação a como ela pensou a evolução cultural brasileira, seus processos de trabalho, a ponto de saber hoje o que ela faz. Ela faz uma campanha nesse estilo. Lembrando que a campanha não envolvia só esse assunto em relação à homossexualidade ou heterossexualidade. Ela envolvia vários personagens midiáticos aqui que estão em evidência no Brasil. Okay? E a Tami ou o Tami Gretchen, a forma como vocês quiserem falar, está sendo uma pessoa bem falada neste meio atualmente, né? E ela é muito citada por causa desses assuntos, na sua mudança externa em relação ao seu comportamento e tal, influenciou diretamente algumas decisões. Então, é outra sacada importante. Usar a personalização de uma pessoa que está diretamente ligada a um assunto, também diretamente ligado a um produto ou um serviço
que atinge um público que gosta de falar a respeito desse assunto. São muitas vertentes ali que estão bem direcionadas. Ou seja, você tem um personagem, você tem um público e você tem uma campanha que liga muito bem esse personagem para esse público e gerar o consumo. Tá? Então, é outro ponto muito positivo para a Natura em relação a como criar uma campanha. Tá? Outra consequência dessa campanha é o aumento do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então, vocês têm que pensar, é um assunto culturalmente muito comentado aqui no Brasil, que gera muita divisão de opinião, que gera muita intriga, que gera muita briga, e naturalmente briga gera like, briga gera vídeo, briga gera comentário, e briga, vídeo, curtida, comentário, gera visibilidade. Então, gerando visibilidade, mais pessoas pesquisam sobre a Natura na internet, mais pessoas pesquisando sobre a Natura vão naturalmente conhecer seus produtos e às vezes mudar de opinião. Porque você pode pesquisar porque já conhece, porque gosta, ou você pode pesquisar porque achou ruim, não gosta e quer saber mais a respeito para poder criticar. A partir do momento que você faz isso, você tem a possibilidade de mudar de opinião. E isso eu acho que foi bem pensado pela Natura. Por quê? Se ela teve todo o trabalho de entender um processo cultural brasileiro, naturalmente ela se preparou para encarar a consequência negativa. Se ela gerou um comentário ruim e ela aumentou visibilidade, ela aumentou pesquisa. Se ela aumentou pesquisa, a pessoa quando está pesquisando e encontra um site, encontra uma página, encontra alguma coisa falando sobre aquela empresa, a hora que a empresa está pensando em como divulgar isso no seu site, ela já deve ter preparado o seu site a ponto de mostrar o melhor dela no site para quando a pessoa que está pesquisando sobre a empresa acessar o site, ela vê apenas as melhores informações possíveis. Então existe muito bem pensado este processo dentro dessa campanha. Então, isso gera também um outro ponto, né? Eu falei bem, eu falei mal, mas falem de mim, aumenta consumo. Aumentando o consumo, aumenta o faturamento e aumenta a visão dela perante outras pessoas que às vezes não estão nem a favor e nem contra. Simplesmente estão lá e não têm uma opinião formada. Então, aumento de visibilidade é muito bom quando você tem um suporte por trás que garanta que essa visibilidade positiva se sustente. Não estou dizendo que esse é o caso da Natura especificamente. Eu estou falando sobre como ela deve ter pensado para poder criar a campanha e possíveis consequências dessa campanha. De forma geral, a campanha ela foi positiva para a Natura. Não vou falar se ela foi positiva ou negativa para a população que está recebendo ela, mas para a Natura ela foi, porque houve sim um bom estudo de passado de processos internos, de passado cultural e social brasileiro, a ponto de chegar até os dias de hoje, e ela também soube analisar qual seria o risco disso. Porque se você pensa em um assunto tão polêmico, você sabe que o risco é maior. E você sabe que se o seu produto é bom, ele vai sobrepor o risco lá na frente. Tá? Então, tudo depende da estrutura. De campanha, o meu resumo aqui é que, sim, ela foi muito bem pensada sobre o seu histórico, ela foi muito bem pensada sobre o seu público e ela também foi muito bem pensada sobre a concorrência, por ter sido a que gerou mais visibilidade. E por mais que não seja uma exclusividade da Natura pensar nesse tema, foi um tema propício a uma época muito específica, com um personagem diretamente ligado ao assunto e que tem condição de influenciar muita gente, inclusive muita gente da área da beleza, que é uma área que a Natura atinge, tá bom? Então, eu tentei fazer aqui um vídeo, ele ficou um pouco mais longo do que os outros, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês não gostaram também, comentem aqui o que vocês não gostaram, não comentaram, tem muito mais coisa que eu posso falar a respeito de campanhas como essa, tá? Mas isso vai ficar por um próximo vídeo, então leve esse vídeo ao maior número de pessoas, espero que vocês tenham gostado. Também, se não gostaram,
comentem aqui. Eu vou ter o maior prazer de responder a cada uma das perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, fica aqui um vídeo bem simples, muito obrigado, espero que vocês curtam os próximos vídeos, então, até lá!